Capítulo 12, do século XIX ao século XX, as inovações republicanas. A República altera substancialmente algumas instituições. Em primeiro lugar, a federalização rompe com algumas fontes legislativas e introduz uma política estadual legitimada pela Constituição. Cabe também falar de uma das mais importantes reformas ocorridas, que foi a separação da Igreja e do Estado, criando assim um Estado laico. Além disso, a República trouxe o mais completo laissez-faire, que é uma pronúncia em francês, que quer dizer o liberalismo econômico. Após os laissez-faire, a cultura brasileira vive também um novo dilema, que as instituições se inspira no modelo norte-americano. No entanto, esse novo modelo constitucional faz-se para uma cultura saturada e familiarizada com as instituições europeias. Por exemplo, o direito administrativo inspira-se na França, o direito civil inspira-se na Alemanha, a organização judiciária do estilo francês e continental é o processo claramente inquisitorial, escrito e cartorial, nos moldes do direito canônico europeu. Cabe também falar das influências republicanas no quesito ideológico. O positivismo de origem francesa e o evolucionismo social de Spence combinam-se de forma extraordinária no Brasil republicano. A hegemonia do positivismo no Brasil é um fenômeno único, ao contrário do que ocorria nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o liberalismo impunha-se e generalizava no discurso de bacharéis. A exemplo, o marcante liberalismo convicto, que foi o de Rui Barbosa. Rui lutou muito tempo no judiciário brasileiro para que o judiciário brasileiro começasse a usar o habeas corpus, que seria aquele recurso que daria o direito de todas as pessoas ir e vir, daria o direito a qualquer ameaça ou violência no campo genérico da liberdade civil. Cabe também falar sobre a difícil passagem do liberalismo para que as formas em alguns interesses públicos fossem admitidas como fundamento para limitar a propriedade. O liberalismo passou por um momento em que o liberalismo não avançava, ou seja, ele ficava ele ia avançando em passos lentos. Na Europa, ele deu origem no campo privado e nas discussões de escola jurídica. As críticas também não poderiam parar somente no campo do direito privado. Haveria algo a mais a caminho, como a reforma no sistema de direito público. Esta foi extremamente complexa, pelo fato dela gerar um Estado regulamentador em contraste ao Estado de polícia. Eu vou falar um pouco sobre o ensino jurídico no Brasil no período da Primeira República, ou República Velha, como alguns preferem chamar. Para um melhor entendimento, eu vou fazer uma breve abordagem no que diz respeito à nossa cultura jurídica na época do Brasil do Império. Essa cultura jurídica do Brasil do Império, ela é marcada por uma forte influência europeia. Para que a gente tenha como exemplo, o direito administrativo, ele é fundado no direito francês, o direito civil no direito alemão. A nossa organização judiciária, ela é baseada no modelo francês. O nosso processo, o nosso modelo de processo, ele é claramente o modelo romano canônico, o direito eclesiástico. A proclamação da República, o decreto de número 119 de janeiro de 1890 e o artigo 72, parágrafo 7º da Constituição de 1891, que proíbe o Estado ter qualquer relacionamento especial com cultos ou igrejas, cria um cenário que favorece as instituições políticas a se inspirarem para novos ideais. Abre-se espaço aí então para o positivismo, para o liberalismo, para o evolucionismo. É importante ainda dizer que esse período é um período muito conturbado. Existe várias discussões ideológicas, existe aí brigas por direitos de uma parte menos favorecida da sociedade. Existe uma briga das mulheres em que tem a maior participação no processo político e eleitoral. Após as inovações republicanas e com o recente fim da escravidão, o novo ator social era o proletariado. Da situação de desprezo em que viviam os assalariados do antigo regime, o trabalho por salário tornava-se agora em condição comum. Porém,
o Brasil era uma terra de recente escravidão, então alguns escravos ainda trabalhavam de forma doméstica. E esse fim da escravidão foi feito progressivamente, e aqueles que eram libertos não tinham condição alguma de sobrevivência. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 13 de agosto de 1915, teve que intervir, criando a lei dizendo que aqueles que fossem trabalhar de forma doméstica, eles teriam que ser acolhidos e alimentados pelos donos das casas, mas eles não seriam assalariados, eles não receberiam salário algum. O Brasil acabava de deixar oficialmente o regime escravocrata, porém ele não tinha disciplinado a sociedade ainda para uma forma de trabalho livre, ou seja, uma boa parte da população ainda vivia nas zonas rurais, trabalhando no campo, em cidades pequenas. Porém, a situação rapidamente começa a mudar no início do século XX, quando empresas ou grupos internacionais vêm para cá e se estabelecem no Brasil, como a Light Power, que veio para cá em 1904. E a questão disso, movimentos operários começaram a surgir, só que eles não deram tanta importância para isso. Então, em 1917, houve-se a Grande Greve de São Paulo, onde era colocado em pauta não só o aumento dos salários, mas também a questão do trabalho de crianças e mulheres, o descanso remunerado e o direito ao sindicato. Porém, em 1919, eles apenas regulamentaram a questão da indenização por acidente no trabalho. E em 1925, eles regulamentaram os 15 dias anuais de férias que cada operário poderia ter. Porém, em 1934, com as novas constituições brasileiras, o direito social foi empregado, foi incorporado. Por exemplo, 8 horas de trabalho por dia, direito à maternidade, aposentadoria, 13º, dentre outros. A partir do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, nós vamos ter o decreto do Supremo Tribunal de Justiça, o qual passará a ter controle sobre a constitucionalidade das leis. O icônico Rui Barbosa foi chamado para escrever a Constituição, e como ele era um apaixonado pelo direito americano, ele se baseou nela para escrever a nossa primeira Constituição. E claro que nela teve algumas mudanças, como por exemplo, o desaparecimento da revista e, em seu lugar, o extraordinário. O extraordinário se baseava em que, quando alguém questionasse a constitucionalidade da lei, ela entrava. E a revista se baseava apenas na cassação. Importante lembrar que o presidencialismo trouxe a separação do Estado e da Igreja, diferente do governo de Dom Pedro I com o Estado unitário, no qual ele dizia que a religião católica era a dominante, era a original, era a única. E isso foi importante, que abriu-se um Estado laico, em qual as pessoas poderiam escolher e professar a sua religião. Nós vamos ter também a quebra do quarto poder, dividido em 3, o executivo, legislativo e judiciário. Nesta mesma Constituição, nós vamos ter a criação do habeas corpus, que insistia em que o indivíduo poderia responder o processo em liberdade até o dia do seu julgamento. Essa Constituição de 1891 foi prorrogada democraticamente, e ela só foi alterada pela terceira Constituição em 1934. Bom dia, eu vou falar sobre as reformas legislativas na Primeira República. Foi um tempo de muita mudança, pois muita legislação foi reformada. O Código Civil, a Sociedade Anônima, o Processo Civil e o Processo Penal, que foi delegado à competência do Estado. Algumas outras mudanças da cultura jurídica tiveram que aguardar a Era Vargas, nos anos de 1930 e o seu mandato ditatorial no Brasil. As reformas na Era Vargas. Mas o que foi a Era Vargas? Em 1930, ocorreu um golpe de Estado no Brasil, onde Getúlio Vargas foi nomeado governador provisório. Vargas investiu nas reformas trabalhistas, regulando horas de trabalho, salário e 13º, além de fazer alterações no Código Eleitoral brasileiro, instalando o voto feminino e o voto secreto. Em 1937, Getúlio Vargas aplica um golpe de Estado, implantando o Estado Novo, onde ele trazia o poder só para si. Ele criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o órgão responsável pela censura da comunicação e que mostrava Vargas para as pessoas como o pai dos pobres. Entretanto, Vargas era um ditador. Durante esse período, Vargas fez um grande investimento na economia. Ele foi responsável por grande parte da industrialização no Brasil, tanto com o uso do capital nacional como o uso do capital privado. Nessa época, por volta dos anos de 1940, já estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial,
os Estados Unidos ofereceram uma grande quantia de dinheiro para que o Brasil lutasse ao seu lado. O Brasil pegou esse dinheiro, criou a CSN e lutou ao lado dos Estados Unidos. Entretanto, era uma grande ironia o Brasil lutar ao lado dos Estados Unidos contra governos ditatoriais, sendo que a ditadura era implantada no mesmo instante no Brasil. Com isso, Getúlio Vargas perdeu o seu apoio com o tempo e foi aplicado um golpe de Estado contra ele pelos militares, que tirou Getúlio Vargas do poder, dando fim ao Estado Novo e o fim à Era Vargas. Embora tenham se destacado no campo da política, algumas das transformações ocorridas na primeira metade do século XX tiveram impacto no direito geral, isto é, em todos os ramos e áreas do direito. Para o panorama geral do sentido das transformações, é preciso olhar primeiro para o grande e essencial problema material do século: como manter e ampliar o capitalismo, cujas crises se repetiam de tantos em tantos tempos. Haviam duas perspectivas concorrentes: ou socialismo, controlando-se os bens de produção, ou liberalismo. Nas primeiras duas décadas do século XX, o movimento operário conseguiu avanços consideráveis. A Revolução se estabeleceu no final da Primeira Guerra Mundial e, para barrá-las, surgiram algumas alternativas. Uma delas foi o corporativismo, a outra foi o ensaio da social-democracia. Ao contrário do socialismo, nenhuma delas se dispôs a abolir a propriedade privada dos bens de produção. O corporativismo transfere para os ramos executivos do Estado funções de arbitragem dos conflitos, podendo superar o dogma da autonomia da vontade, controlando os contratos e regulando setores econômicos considerados estratégicos de certos pontos de vista. Já a social-democracia prefere garantir direitos sociais aos trabalhadores, criando fundos e despesas públicas a serem custeadas por contribuições gerais, como impostos, ou especiais, como encargos trabalhistas. O modelo constitucional de 1934 foi corporativo. A representação popular dividia-se na Câmara dos Deputados. Metade dos membros era eleito por sufrágio universal e pela primeira vez incluía mulheres, e metade por representação profissional. Outra inovação importante e determinante do ponto de vista histórico foi a exigência do concurso público para ingresso nas carreiras da administração, no judiciário e no Ministério Público. A vida da Constituição de 1934 é curta, e em 1937 o golpe do Estado impõe uma nova carta redigida por Francisco Campos. Dado seu caráter centralizador, a Carta de 1937 faz desaparecer a Justiça Federal, que só voltará a existir em 1970. Muito obrigado pela atenção.